Olá, bom dia. Eu saúdo a todos, irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa oportunidade. Feche os seus olhos. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta oportunidade eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo laço maligno, toda força diabólica. Nessa manhã estou orando, meu Deus, em nome de Jesus, por esta vida que está hospitalizada, por essa pessoa que tem o seu parente e que está na UTI, que está, meu Deus, precisando de uma transfusão de sangue, aquele que está fazendo hemodiálise. Oh Deus, tantos problemas de saúde. Nesse momento eu estou orando no nome de Jesus, repreendendo todo o mal, e que haja cura, milagre, transformação de vidas. Essa pessoa que está com depressão, meu Deus, tem misericórdia da vida dela. Trabalha no coração dessa pessoa, Senhor Jesus, fazendo, Senhor, um milagre. Tantas pessoas que estão sofrendo, meu Pai, estão aflitas nesse momento. Eu oro ao Senhor que Tu possa, Senhor, trazer vida, trazer alegria, um pouco de alegria na vida dessas pessoas. Nesse final de ano, meu Pai, a pessoa pode ter passado o ano inteiro de sofrimento, mexendo com doença, com enfermidade. Senhor, eu peço que o Senhor traga alívio, traga cura, traga milagre, traga salvação, traga libertação na vida dessas almas, dessas vidas. Eu estou orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meu amado irmão, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, aqui na cidade de São João dos Patos, no Maranhão. Estamos aqui proclamando a obra de Deus, cumprindo o ID do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Primeiro a palavra ela vem para mim, depois ela vai para todos vocês. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, vai nos falar, meus irmãos, da natureza da fé e exemplo de fé tirados também do Antigo Testamento. De pessoas que venceram pela fé, de pessoas que venceram confiando em quem? Confiando em Deus e tendo fé, acreditando que é possível. Deus ele só faz algo na sua vida, na minha vida, se nós tiver fé. Como que eu não acredito, eu não tenho fé? Como que Deus vai operar, vai agir na minha vida, se eu mesmo não tenho fé? Então eu tenho que acreditar, mesmo que seja impossível, que não aconteça. Mas eu preciso acreditar no milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, o versículo 1 do capítulo 11 do livro de Hebreus. Acompanha aí, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Amém? Então, o que é a fé, meus amados irmãos? O que é a fé? A fé é o firme fundamento. Para que se espere algo, para que aconteça algo na nossa vida, tem que ter fé. Eu tenho que acreditar. Você precisa acreditar. Nós temos que acreditar. Não há outra condição para acreditar, para nós ter fé, para nós vencer, melhor dizendo. Precisamos de ter fé. Fé aqui não é uma fé sem fundamento, sem raiz. Você repara, ouça, tem um louvor aí que fala de raiz. Só quem tem raiz para aguentar o que eu aguentei, o que eu suportei. Tem esse louvor aí que está todo vapor aí. Escute esse louvor. E muitas das vezes nós escutamos esse louvor só por ouvir, só por escutar. Entra no ouvido e sai no outro. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É prova ardente, dificuldade, sabe? Que para você sair dela só com muita fé, só acreditando muito. Se não acreditar muito, de maneira nenhuma,
nós conseguiremos vencer esse obstáculo, avançar, principalmente com a obra de Deus. Se nós não tivermos fé, acreditar, trabalhar, avançar, Deus não vai agir, não vai trabalhar no nosso meio. Deus só vai agir se tiver fé. A maioria dos milagres que Deus fez, Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Se não tiver condições para Deus trabalhar, Deus não vai trabalhar não, Deus não vai agir. Então eu preciso acreditar, mas eu já tenho, a idade está avançada demais. Não, você pode ter 100 anos, 90 anos, não tem isso não. Talvez em 90 anos você lutou, batalhou, nunca aconteceu nada. E num dia Deus realiza todos os seus sonhos. Deus realiza todo o seu projeto, tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Deus, Ele fez na vida de Sara. E Abraão, Ele disse, eu vou te dar um filho para você. Não, mas nós somos velhos. Não tem idade não, para mim não. Eu sou Deus. Eu sou dono de tudo, foi eu que fiz vocês. Claramente, por fé. E Deus operou, Deus dá vida àquilo que não tem. Deus transforma aquilo que não é. Deus levanta aquele que está na cinza, aquele que está no pó. Deus age segundo a sua palavra, louvado seja Deus. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, se eu estou esperando com fé, estou provando que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe de baixar a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Creia, acredite. Acredite no Senhor. Que Deus, Ele tem poder para fazer o milagre. Louvado seja Deus. A natureza da fé, do único tipo de fé aceita por Deus, é que triunfará no pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus e crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mal, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a situação, que suporta a perseguição, melhor dizendo, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela pátria de onde havia saído, o mundo. Está vendo como é? São alguns pontos nominais aqui desse estudo bíblico, desse versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Como é que a gente alcança, como é que a gente vê, consegue, como que Deus trabalha na nossa vida. Nós temos que rejeitar tudo isso, sofrer por Deus, por amor de Deus. Permanecer na palavra. Só quem tem raiz é quem suporta o que eu suportei, é o que o louvor diz. O louvor que está em alta aí agora, todo mundo louvando, cantando. Às vezes nós estamos louvando, não sabemos nem o que estamos louvando. Se eu estou louvando aquele louvor, ele tem que acontecer comigo, eu tenho que fazer o que eu estou louvando ali. É a palavra cantada, chamada, é o louvor, louvado seja Deus. Vamos para o versículo de número 2, em nome de Jesus. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Como foi que os homens antigos alcançaram o testemunho da parte de Deus, meu querido irmão? Irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus. Os antigos alcançaram testemunho. Foi pela fé, não foi porque Deus disse, olha, deixa eu entregar isso para fulano, Beltrano.
aleatório, não, eles acreditaram, tiveram fé. Tiveram fé. Veja que o próprio Abraão, quando Ló estava ali na cidade de... Quando Deus ia queimar a cidade de Sodoma e Gomorra, veja que Abraão intercedeu para que Deus não fizesse isso. A ira de Deus se acendeu, o pecado já tinha chegado nas narinas de Deus. E Abraão, como homem de Deus, ele intercedeu por o povo ali. É assim que nós temos que fazer. Abraão disse, Senhor, se tiver 50, Deus disse, eu não vou destruir, se tiver 50 é justo. Aí foi baixando, até quando chegou em 10, Abraão sabia que não tinha mesmo, ali só tinha Ló. Ló, embora não fosse um homem tão elibado, tão polido, mas ele era sobrinho de Abraão, e ele foi dado como justo. E Deus ali mandou tirar Ló dali rapidamente com a sua família, né? E ali Deus destruiu aquelas cidades. Mas Abraão executou a fé. E a fé de Abraão foi válida. Por quê? Porque Ló ali foi salvo com as suas 2 filhas, né? Somente a sua esposa não, ali não foi salva. Por quê? Não saiu dali das cidades, porque o coração dela estava agarrado no mundo, estava ali no mundo, e ela quis olhar a derrota dos outros, a destruição, que Deus estava mandando fogo para a destruição do Gomorra. E ali ela olhou e foi transformada numa estátua de sal. Voltando à palavra, no versículo 2, onde nós estamos, louvado seja Deus. Então, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Deus está... Por que essa palavra aqui? É porque. Deus está dando uma razão. Deus está concretizando algo aqui desse porquê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Por a fé. Ah, mas eu creio. Eu tenho fé. Todo mundo tem fé, meu querido irmão, meus amados irmãos. Todo mundo tem fé. Essa fé aqui é de suportar. Você está pregando para uma pessoa, para 2. Essa fé aqui é de você permanecer firme, de você acreditar na chamada de Deus. Quando o barco sacode, balança, que você não vê onde se agarrar, não tem esperança. Aí aparecem muitas portas de engano. Vamos para aqui, vamos para ali, para lá, para isso, aquilo outro. Aonde Deus está trabalhando aqui nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permanecer firme na fé, para que você venha alcançar testemunho da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3, meus amados e queridos irmãos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Então, é fácil a gente olhar agora para o mundo, para o planeta, para as águas, a terra, as árvores, nós, tudo que existe, dizer, Deus fez. Mas como que Deus fez? Aqui o versículo 3 nos diz que foi feito pela fé. O mundo foi criado pela fé. Deus disse, haja terra, houve, haja isso, haja aquilo. Deus falou isso como? Usando o quê? Usando a palavra. Usando a fé. Usando a palavra, que a palavra está dizendo aqui. Né? Que foi feito, os mundos foram criados pela palavra. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Nós entendemos como que o mundo foi criado. Pela fé, eu tenho fé. Você tem que ter fé. De acreditar que o mundo foi criado, foi feito pela palavra, a palavra de Deus. Deus usou a palavra, a sua boca. Haja isso, haja aquilo e haja isso. Então as palavras têm poder. A palavra tem poder. Tanto para bem como para mal. A palavra, ela tem poder. Por isso nós temos que fazer o quê? Que usar a fé. Nós temos que usar a palavra. Nós temos que, pela fé,
nós temos que executar a fé. Dizer que vai haver isso, que vai acontecer isso, e crer e acreditar. Porque geralmente, como nós dizemos assim, principalmente no dia de hoje, vai acontecer isso, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, às vezes demora até 10 anos. Aqui Deus, Ele disse que haveria a terra, os mares, foi logo, a palavra de Deus gerou rapidamente. Mas com nós pode ser diferente. Deus pode nos provar, nos testar. Amém? Versículo de número 4. Pela fé que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Né? Como foi que Abel ofereceu maior sacrifício para Caim? Caim também era gente? Era. Caim também tinha condição? Tinha. Caim também tinha condição. Mas Abel, ele decidiu, eu vou ofertar a Deus a maior oferta. Eu vou fazer o melhor para Deus. Eu vou fazer o melhor para Deus. Pela fé ele fez isso. Como é que nós fazemos algo para Deus, para o Senhor? Se não é agindo por fé, pela fé. Pela fé. Né? Nós trabalhamos para Deus pela fé. Tudo que nós temos, que Deus dá para nós, é de Deus. Tudo, os vestir, tudo pertence a Deus. Mas Deus coloca na nossa mão para quê? Para ver se nós vamos usar aquilo que já é dele pela fé, para o melhor da obra dele, para o melhor. Né? Ele vai ver o nosso coração, se nós temos condições, temos fé para fazer uma grande obra para Deus. Louvado seja Deus. Pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Abel, ele morreu, mas ele era justo, ele é justo. Agora Caim não, Caim era do maligno, era 2 irmãos, mas um era do maligno e o outro era de Deus. Mas ele morreu, a carne terrena, mas ele está vivo para sempre, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, porque ele foi justo, ele foi fiel, ele alcançou testemunho, e até o dia de hoje ainda fala, todo o planeta fala que Abel, ele é fiel, que ele é de Deus e Caim era do maligno. Amém? Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andava com Deus, Enoque era amigo de Deus. Por que Enoque agradou a Deus? Porque Enoque tinha compromisso, Enoque andava com Deus, Enoque era fiel, Enoque tinha um compromisso, uma aliança. Aqui é uma aliança aqui no meu dedo. Aqui, ó. Você vai ver. Essa aliança aqui demonstra que eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com uma pessoa. Só é daqui 1 ano? Não. É daqui 2? Não, também não. Não, daqui 10 anos? Não. 20? Não, aqui essa aliança ela não tem fim. É para ser para sempre. Até que a morte os separa. Assim também é a mesma aliança com Deus. É a mesma aliança com Deus. Nós temos que ter. Uma aliança, não, hoje essa aliança aqui ela me deu uma brecha. Não, deu não. Hoje essa aliança aqui, eu vou serrar para ela abrir um pouquinho e me dar uma brechazinha. Não, não tem brecha. Com Deus é todo dia. Nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. Ou nós somos de Deus, ou nós temos confiança com Deus, ou não. Só que também, quando você é justo, e você pratica justiça, e você está agradando a Deus, você vai ser guardado, Deus vai te proteger, Deus vai agir na tua vida. E você vai alcançar testemunho diante de Deus, de que você tem uma aliança com Deus, tem um pacto, tem um compromisso com Deus verdadeiro. Não um compromisso de tempos em tempos, mas um compromisso com Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
É impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada sem fé, que nós não agradamos nem as pessoas. Nós não agradamos nem ninguém, nem aqui as pessoas não agradam. Quanto mais Deus. Nós temos que crer que Ele existe. Como que nós estamos conversando com outra pessoa. Sem fé eu não agrado nem as pessoas aqui ao meu redor. As pessoas do dia a dia, eu não agrado nem eles. Que as pessoas vão logo detectar em mim, não. O pastor, Reginaldo, ele não tem fé. Ele próprio não acredita no que ele prega, no que ele diz. Porque ele pregou, ele já esmoreceu. Não. Você vai me ver crendo, acreditando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, nós vamos agradar nem as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas querem estar perto de quem tem graça, de quem tem fé, de quem acredita verdadeiramente. As pessoas não querem saber se você está enfermo, se você tem problema, se você teve 56 problemas no dia de hoje. Não, as pessoas não querem saber dos seus problemas. As pessoas querem saber que você é um líder, que você é um homem de Deus, que tem graça, que tem virtude, que tem luz, que tem Deus na sua vida, para poder passar para as pessoas também motivação de fé. E Deus, Ele é o nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé aqui, que Deus está falando aqui, é uma fé sobrenatural, é uma fé espiritual, não é uma fé comum. Eu saio daqui neste instante, eu vou sair neste instante e vou caçar num lugar ali uma fruta temporária que tem aqui, que todo mundo sabe. Eu vou bem aqui caçar uma fruta ali eu acho uma fruta. Eu vou achar uma fruta aí nesse baixão aí. Na hora que eu sair daqui para caçar, eu acho. Só que não é certo. Entendeu?